A fábrica vai comentar alguma coisa sobre a remuneração da rede? O que está sendo previsto? Como é que vocês estão pensando? Em relação à venda? Din-din, faz-me rir. Sério? Até agora a gente estava assim, a gente passou 8 horas investindo. Agora nós vamos receber. Pois é, essa parte não foi contemplada. É a falha do projeto que... uma falha... Esse é o assunto que nós vamos ter que trabalhar, então... Esse ponto já tá estruturado no... Cadê o Rudi? No precificador também, né? O Rudi acho que já está... sim, a remuneração da rede padrão sobre o carro completo, né? Então, enfim, o modelo nosso de remuneração para o carro completo. Então, pode calcular ali os 2.750 com a remuneração da rede. E aqui não falamos, mas os componentes, obviamente, de chassi e ar-condicionado vão fazer parte da remuneração do carro completo, né? Então, não é ar-condicionado CX, CY, é o percentual em cima do valor completo do carro. Só, Ricardo, só mais uma questão aqui. Não foi falado, mas acho que é importante a gente direcionar, e eu tive até esse contato com o Romano semana passada, que qualquer demanda que seja feita pelo qualquer órgão público, qualquer órgão gestor para a fábrica, que ela seja, antes de retornar para o órgão gestor, passe pela gente, né? Que a gente tem todo esse relacionamento com os nossos clientes, né? E às vezes os interesses dos clientes não são os mesmos da fábrica, né? Então a gente tem que ter esse amortecedor aí no meio para que a gente não atropele as coisas, né? E não acaba criando problema aí. Sim. Esse ponto é fundamental. Eu vejo que a gente começou esse processo do elétrico e até mesmo internamente, né, e ainda é assim, né, com a área de estratégia puxando, que lá vocês viram na convenção, motor 2, né, o motor 2 da Marco Polo, que é um novo produto, não só um novo produto, um novo conceito realmente de negócio, né? Tem as discussões e aí de projetos mais estruturados com uma abrangência do time nosso interno maior, e isso, vamos dizer, é um processo também interno para a gente, vamos dizer, quanto mais avança, mais isso vem para uma normalidade de dia a dia aqui, do pronta entrega, de uma venda, etc. E esse é o momento aí que a gente, vamos dizer, esse é o momento de hoje aqui para a gente trazer isso de uma forma mais, né, esse processo mais concreto e mais realmente do dia a dia. Então, sem dúvida, aí é super importante, aí, Cauni, Romano, Cervelinha, aí, o envolvimento da rede, mas a nossa expectativa nesse aspecto é que venha muito mais, né, agora de vocês, né, da rede como um todo, essas demandas do que propriamente o inverso, né? Então, discussão com o órgão gestor, com a prefeitura, toda essa estruturação com os operadores, porque aí tem o detalhe de cada um de vocês na particularidade do mercado, né? E isso, pessoal, é também um novo aprendizado aqui, né? A gente, só para dar um exemplo aqui, veio o assunto de São Paulo aqui, né? Da quantidade de passageiros. Para nós, quantidade de passageiros, quanto mais melhor, certo? Quanto mais é um diferencial. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, e estava na conta isso, né? O cliente é remunerado pelo ônibus. Se dá 70 ou se é 85 a capacidade, ele a remuneração é por um. Então, nesse ponto, não é um diferencial nós ter mais capacidade de passageiros no ônibus. Pô, mas isso é São Paulo. São Paulo é assim. Grande maioria não é assim. Então, a gente conseguir entender em cada uma das cidades, em cada um dos lugares, o que é nossa argumentação, é super importante. Se a gente for para o, vamos dizer, básico dos P's aí, produto aqui eu acho que ficou bastante claro, né? Temos um produto
testado, aprovado, com confiabilidade, durabilidade, com performance, enfim, adequado, um produto pensado, adequado para a nossa realidade de Brasil. Ninguém tem um produto como o nosso. Ah, mas o X é mais, o Raica é mais leve. Sim, é mais leve, mas não dura. Ah, o Y, mas o melhor produto em termos de confiabilidade e desempenho está aqui, é o nosso. Bom, vamos para a questão do prazo, né? Preço, prazo. Preço não, produto, prazo. Prazo já temos disponível para venda. Inicialmente, nossa ideia era realmente fazer um processo para esses 30 aqui, como vocês viram, tem os 10 ali que são de testes, fazer um produto, um programa de testes, como vai ter, talvez um pouco mais abrangente, mas o que a gente viu, né? As principais cidades onde tem os maiores pacotes, maiores discussões, estarão cobertas com os 10 primeiros aqui, talvez 10, 15 primeiros. Por outro lado, tem uma grande quantidade de cidades, prefeituras que gostariam, assim como agora a Araguari, gostaria de ter uma demonstração, pauta para o prefeito fazer a publicidade dele, testa o carro e depois não se compromete. Bom, aí a questão de nós ter o carro já pronto, bom, Araguari, uma cidade menor que não tem um grande potencial que comprar, nós vamos vender, não vamos demonstrar, vamos vender porque o produto já está pronto, está disponível, está com confiabilidade para vender. Pô, vai comprar quantos? É 10% da frota, é 20% da frota? Enfim, o investimento em infraestrutura e a complexidade para eles colocar isso é limitada, não é tão grande. Então, é o momento, como eu falei, da gente dar o start. Então, produto temos o prazo, a disponibilidade que está aqui. Preço, 2.750 está ali com carregador, que é 50, 100, 150, aí vai depender dessa discussão. Mas para começar a jogar, estamos falando aí na casa dos 3 milhões, mais ou menos 4 vezes um motor dianteiro completo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E essa é a conta que tem que ser feita ali na hora na lógica da negociação. Já vimos ali que tem um horizonte de financiamento mais barato, tem um horizonte de... Eu mandei até no grupo nosso aí, hoje o governo anunciando aí que o governo federal que vai entrar no financiamento. Pessoal, isso tudo em algum momento vai virar. Só que nós já precisamos, e esse, né, é o movimento de agora, já começar essa discussão e já é realidade, já está disponível para venda, tem pronta entrega, quer comprar, está disponível, temos um apoio, nós temos condições de, enfim, fazer essa discussão e iniciar esse processo na frente. Na frente é isso que vai ser que é importante que a gente faça, não só nas grandes capitais, nas cidades grandes que estão vendo aqui, que tem uma discussão com vocês, envolvendo, enfim, a fábrica mais diretamente, mas tem toda uma gama de prefeituras, municípios de médio porte ou pequeno porte, aí eu falei das 469 prefeituras que aderiram ao programa do idoso. Essa lista é pública, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver lá quanto que cada uma recebeu na região de vocês. Enfim, a lista é completa, que recebeu do benefício, e essas prefeituras têm condições, têm o sistema estruturado, e tem uma renovação de ônibus, enfim, tem uma compra de ônibus a diesel, e eu vejo que essas são as primeiras com a oportunidade clara de a gente fazer essa discussão do ônibus elétrico. Então, aqui para a gente fazer a ação a partir de quarta-feira, e a expectativa é essa, que vocês mapeiem as regiões de vocês, olhem cada uma das cidades aí que tem esse potencial e iniciem essa discussão, dando essa oportunidade para as prefeituras de ter realmente um carro elétrico, pronta entrega, para ser comercializado agora, com o apoio da Marco Polo
olhando para olhar a infraestrutura, com o produto, indicação de carregador, financiamento, enfim, é o passo inicial para essa, enfim, entrada da prefeitura, entrada da cidade no mundo do elétrico, que sim, é uma pauta política aí bastante atrativa, principalmente nesse cenário que nós vamos ter do ano que vem de eleição, etc. E para o operador, a gente sabe, tem acompanhado, tem operador que não quer entrar na discussão, né? não quer o elétrico, não quer viver o elétrico. Por outro lado, pode ser o fato novo em muitas cidades da discussão de um subsídio diferente ou de um apoio maior da prefeitura na questão da recomposição de custos, da tarifa, enfim, pode ser esse o fato novo que esteja precisando, então aí é a oportunidade para a gente aproveitar também. O Pablo tá ok, tá. Eu vou falar mais uns minutos aí. Aqui só fazendo um parênteses aqui, Sabrina está me avisando. Eu comentei de manhã cedo em relação ao programa do governo, né, dos desdobramentos do programa do governo. E aí o Pablo vai entrar aí na sequência para a gente dar uma detalhada no que aconteceu de sexta até hoje, aí que tem as novidades que eu comentei de manhã aí para a gente dar uma detalhada em conjunto nisso. Bueno, seguindo aqui, já na sequência já entramos. Falando de elétrico, pessoal, fiz a provocação de manhã aqui das cidades onde vocês viram a oportunidade, mas voltando um passo, né, um passo na questão do negócio em si, e falei de manhã também que é um novo capítulo que a Marco Polo está escrevendo, né, no que a gente está escrevendo, nessa era da mobilidade elétrica, dessa transição. Essa transição, quando a gente olha todas as discussões e várias perguntas, e foi muito positivo que vocês participaram bastante ativamente nas dúvidas, muitas vezes parece, é algo mais complexo, estamos entrando numa era de chassi, de elétrico, talvez, né, a gente olha para o modelo tradicional da gente vender carroceria e deixar o chassi de lado, né, para os nossos parceiros tradicionais para acontecer. Essa opção ela não está descartada, obviamente, né, nós seguimos, o Bizzi mostrou aqui com os chassis disponíveis dos parceiros, de novos parceiros, BYD, enfim, de chassi. Só que quando a gente olha para a Europa, por exemplo, né, o modelo da Europa já não é mais dos nossos parceiros tradicionais quem estão vendendo o maior volume, né? A Europa são os chineses que vendem, que estão Sumiu, exato. Então a gente também, se fosse como decisão, e obviamente não foi essa, vamos esperar para os nossos parceiros fazer o movimento do elétrico e aí a gente se movimentar. Não sei, é uma dúvida, né? Na Europa já estão vendo que eles estão com os nossos parceiros tradicionais, estão com dificuldade de concorrer lá na casa deles, né? Aqui nós temos a nossa opção, aqui temos a opção com o chinês, temos a opção com nossos parceiros tradicionais. Então, nós com certeza não vamos ficar de fora, pelo contrário, nós vamos fazer esse movimento para ser protagonista e o nosso produto, né, principalmente o nosso produto integral aqui, por isso que a Marco Polo investiu, ser o principal produto a ser vendido, o principal player do mercado. Bom, vai ter discussão. Na cidade X estamos com a BYD, na cidade Y estamos com a Mercedes. Vai ter, mas o movimento, isso não pode ser o ponto para a gente não fazer ação com o nosso carro, pelo contrário, nós precisamos sim, vamos fazer esse movimento aí para avançar e para o nosso produto ser o protagonista do mercado nessa fase. Aí o momento qual é? O momento é esse, que é essa fase inicial dessa transição do mercado. Ponto de
investimentos aí que foram colocados também, obviamente, é um negócio novo, e aqui nem falei, nem cogitamos no assunto, nosso entendimento que, obviamente, a rede aqui toda, né, seja em que região for, está junto com a gente, né, está nessa mudança, tem, enfim, nessa transição, e eu diria, nessa oportunidade de um outro nível até de valor de produto, né? Enfim, um outro nível outro patamar, né? de comercialização de produto. Aqui estamos falando em produto completo, etc. Então, o nosso caminho que a gente vê e decidiu e tomou como automático até é que nós podemos contar, né, com cada um de vocês para fazer essa transição junto. Mas, obviamente, isso, né, Márcio, não é uma obrigatoriedade de que seja feito. Então, e o objetivo aqui desse dia, a gente estar junto, é para que vocês também se sintam, vamos dizer, confiantes e, enfim, bom, aqui tem a Marco Polo está investindo, tem um produto, enfim, nem só um produto, um conceito, e que é, de fato, o futuro, e a gente vai trilhar esse caminho junto. Então, a questão da participação ou não, né, de cada um de vocês, ela, embora não seja obrigatória, nós sim estamos considerando como um passo meio que tomado. O presidente Eduardo aí quer se manifestar, vai lá. Não, Ricardo, acho que é importante a gente se posicionar, eu acho que a fábrica está se posicionando e nós já falamos isso algumas vezes e reiteramos aqui a nossa parceria, né? Eu acho que é uma questão de... A fábrica só é forte porque a rede é forte, né? E a rede é forte porque a fábrica é forte, né? Então, acho que continue contando conosco e nós vamos continuar contando com vocês, né? Então, acho que é por aí. Então, cada um no seu tempo, né? A gente sabe que alguns vão sair na frente, outros depois, né? Mas estamos juntos e é para isso mesmo. Show, excelente, era essa... Esse foi o meu pensamento, o nosso pensamento desde o início, porque realmente essa é e comentei de manhã também, uma das forças nossas, né, nossas conjuntas aqui como Marco Polo, é a atuação, a presença, a capilaridade de cada um de vocês, o conhecimento que vocês têm dos clientes. E aqui eu trouxe o caso de São Paulo, da questão, né, dos passageiros, que é um caso simples, mas sem dúvida, cada um dos mercados de vocês, quem vai conseguir determinar o que é o diferencial, o que vai convencer o cliente, se é o pós-venda, a presença de você, se é um produto, ou se é o conjunto de tudo, é cada um de vocês. Então, sem dúvida, é importante a participação e, enfim, essa presença, essa força que nós temos como conjunto, ela é parte da estratégia nossa como Marco Polo e parte, sem dúvida, vai ser do nosso sucesso com a Ativa Integral também. Fala, Giba. A Marco Polo sempre saiu na frente. E essa equipe aqui é uma equipe forte e que acredita nesse produto. Então, eu queria deixar registrado o seguinte, Bortolã. Quero relembrar o que você falou hoje de manhã. Foi muito importante. O ano que vem nós temos uma política que é as prefeituras. Então, eu acho que é o momento de nós sairmos conscientes, fazer esse novo trabalho, para que a gente possa ingressar nessas prefeituras, porque realmente os prefeitos eles querem apresentar coisas novas para a população. E nós estamos saindo na frente. Agora, cabe a cada um de nós vestir a camisa, como tenho certeza que todos vão vestir a camisa. E aquilo que você falou, investimento está feito, a Marco Polo acreditou e acredita no produto dela. E nós, como representantes, também acreditamos, porque estamos aqui dentro para isso. Então, foi um dia valioso, um dia importante, que precisava ser feito, e vocês estão de parabéns, porque nós vamos sair daqui com a cabeça pronta, preparada para investir no mercado e trabalhar no mercado. E mostrar que a Marco Polo é a primeira, sempre foi a primeira, como foi feito o G8, quando foi lançado o G8. O G8, todo mundo ficou assustado, aquela coisa toda,
Porra, não era hora de lançar o G8, porque não sei o quê, tinha que deixar o G7. Tivemos problema? Tivemos problema. Mas o que aconteceu? Tivemos retorno. Está tendo retorno. E cada vez os clientes estão acreditando no nosso produto está se melhorando. Aquilo que os engenheiros acabaram de falar, já tem 1.500 itens aí arrumado, ajustado. Vai ter mais 1.000? Vai. Mas nós temos que acreditar no nosso produto e mostrar que o mercado é nosso e vai ser nosso sempre. É isso que nós temos que fazer. E você, como um dos diretores responsáveis por essa equipe, com certeza você pode contar conosco aquilo que nosso grupo falou. Estamos juntos e vamos juntos até o final e vamos ser os vencedores desse novo produto e mostrar que nós somos capacitados. Obrigado. Oi, Giba. Bom, alguém tem alguma... Amanhã, obviamente, a gente segue com o programa aí de manhã, dando uma aprofundada no produto, vendo ele fisicamente, em detalhes. Algum ponto mais, pessoal, que alguém quer colocar hoje aí? Ficou alguma dúvida em relação a algum ponto? A gente abriu realmente para participação mais durante as apresentações. Eu vejo que muita coisa que foi perguntado era dúvida de todo mundo, então já foi respondido. Mas se vocês tiverem mais alguma coisa, mais algum ponto aí que vocês queiram esclarecer, colocar hoje. Cristiano, a questão da comissão está claro? É isso? Era essa a expectativa ou tem... Não, tá... Vai para cima, Então tá, pessoal. Vejo que o programa de hoje cumpriu, sem dúvida, o que era a expectativa. Eu não vou pedir para cada um colocar as prefeituras, enfim, aonde vocês têm oportunidade, mas tenho certeza que vocês já fizeram o exercício mental aqui, já tem... Manda, então. O que nós efetivamente não podemos fazer é não fazer nada. Agora nós temos que, efetivamente, o que o Giba comentou, abraçar a causa, porque é o momento certo e nós estamos super preparados para fazer isso, com o investimento que foi feito. Pode ter algum eventual contratempo, pode ter, mas não há dúvida que se nós tiver algum problema, é estilo G8 realmente, Giba. Se nós tiver, mesmo assim, é a melhor opção, sem dúvida, que o mercado vai ter. Então vamos caminhar caminhar essa trilha, que eu tenho certeza aí que ela vai ser sucesso para todos nós. Legal, pessoal. Fechando o capítulo aqui, então, do Ative elétrico. O Pablo já está na... Então, vamos fechar aqui, mudar o foco aqui, então, do Ative. A gente retoma amanhã de manhã. E agora vamos voltar, então, ao assunto que eu comentei de manhã, então, sobre o programa do governo, né, que tinha, enfim, como ele nasceu, como que ele estava e quais eram os pontos que estavam para ajuste, né? E sexta-feira teve teve um movimento, e aí o Pablo já nos traz a atualização sobre ele e o que a gente precisa também em relação ao programa aí, que é uma super oportunidade já de imediato começar a fazendo. Passo para ti aí, Pablo. Boa tarde. Está nos ouvindo? Boa tarde, pessoal. Então, muito bom aí que vocês estão bastante envolvidos discutindo o Ative. Acho que, como vocês devem estar mais do que nessa imersão aí hoje, pelo menos discutindo o produto, né, a gente sabe que você tem muita expectativa aí, não só falando do mercado, mas como principalmente aí os nossos próprios acionistas com relação a esse projeto que, de fato, se espera muito da Marco Polo, né, entregando aí as soluções de eletromobilidade. E falando aí, então, sobre efetivamente uma atuação mais forte por parte do próprio governo apoiando o transporte social, né, então já é do conhecimento de todos que o governo já, depois de longos anos de discussão, acabou aos 47, atualmente nem é 47, acho que é os 54 do segundo tempo, né, publicando aí uma medida provisória que permite, de fato,
a renovação dos veículos pesados, né? Até então, a gente via um governo discutindo muito em função aí de trazer melhorias para o setor automotivo, né? Lembrando que nos 2 governos Lula, o Brasil acabou fomentando muito, né, a indústria automotiva, trazendo algumas montadoras que algumas se mantiveram aqui no país, outras acabaram aproveitando apenas de programas especiais criados pelo governo, mas de toda forma é um setor que sempre esteve muito próximo aí do governo do Lula, do governo do PT. E nesse contexto, né, o que a gente viu é que ao longo desse ano, então o governo já iniciou discussões com o setor automotivo, muito em função da ociosidade das fábricas e também tentando buscar, né, trazer aí medidas populares que pudessem estar voltando a fortalecer o poder de compra da população. E aí, o que a gente enxergou, né? Na medida em que o governo começou, de fato, a trabalhar com o transporte individual, né, nos finalmente, né, quando o governo desenhou uma medida provisória que pudesse, então, estar efetivamente reduzindo o custo dos carros populares, ele acabou sendo demandado, né, ainda pelo próprio Alckmin, né, e isso a gente pode dizer que tem o braço muito forte ali do MDIC, principalmente do setor automotivo, e tem a Margarete, que trabalha nesse setor e já está há muitos anos à frente das discussões, acabou sendo demandado para que as medidas não fossem olhando somente para o transporte individual, mas também viessem trabalhando e também fortalecendo o transporte coletivo. E nesse contexto, né, o que aconteceu foi que o MDIC buscou, então, a toque de caixa, né, adicionar a medida provisória que viria, então, trazendo o desconto do setor automotivo, né, adicionar também a possibilidade de se incluir um orçamento para a renovação dos veículos pesados e com um foco especialmente no sentido de retirar de circulação, né, veículos que fossem Euro 0, Euro 1 e Euro 2. Né? Então, o grande foco foi basicamente trabalhar com veículos que fossem anteriores a Euro 3 no Brasil, considerando que, do ponto de vista socioambiental, né, esses veículos eles acabam trazendo um impacto em termos de poluição muito significativo. Então, nesse trabalho que foi feito a toque de caixa, acabou então sendo publicada uma medida provisória e, num primeiro momento, né, quando a gente acabou lendo ela acabou, sim, né, trazendo alguns benefícios, mas, ao mesmo tempo, também trazendo muitas dúvidas quanto à aplicabilidade dessa medida provisória, né, principalmente no sentido de entender, bom, qual é a abrangência dos descontos, né, e efetivamente, né, como que o nosso cliente na ponta, principalmente no negócio ônibus, poderia, então, vir a se usufruir desses benefícios. E nesse contexto, né, a gente, então, buscou, junto com a Margarete, junto com o MDIC, né, e aí quando eu falo nós, é via Favos, também via a própria Anfávia, a trabalhar, né, criando aí um grupo de trabalho que a gente pudesse estar efetivamente mantendo, né, o espírito do programa, que é fomentar a renovação veicular, mas ao mesmo tempo trazendo, né, então, alguns ajustes para as normas, de maneira que a gente conseguisse não apenas colocar em prática, mas também fomentar, né, um pouco mais a renovação veicular agora nesses, basicamente, 4 meses, né, porque o programa em si ele foi desenhado, né, para que ele tenha aí vigência de 120 dias. E nesse contexto, então, o que eu trago aqui de novo, né? Ao longo da última semana, então, a gente teve uma série de discussões, né? Eu acho que antes de falar das discussões, é importante destacar para vocês que nós aqui na Marco Polo, nós nos habilitamos ao programa, né? Então, incluindo aí o CNPJ da Marco Polo, o CNPJ da Ciferal e o CNPJ da Volare Veículos, né? Então, a gente buscou efetivamente nos habilitarmos para que a gente possa, então, já estar discutindo com vocês e já comece a trabalhar no sentido de fomentar os negócios. E na medida, então, que a gente se habilitou, né, então a gente já começou a trazer discussões junto ao MDIC para que nós pudéssemos, então, estar aperfeiçoando a legislação, principalmente focando no negócio ônibus. Né? Eu sei que não é o foco do grupo aí, né? Para o negócio Volare, no regime atual, a gente já tem
basicamente o enquadramento e os procedimentos bem desenhados. O que a gente está fazendo agora é mais um trabalho de alguns testes, né, pegando clientes pontuais que possam estar efetivamente fazendo um processo inicial, né, mas já pensando de maneira estruturada como levar isso à frente, se aproveitando ao máximo do benefício. No negócio ônibus, então, aí trazendo as novidades, na sexta-feira, então a gente teve uma reunião do grupo, né, a gente já está com hoje uma portaria, que é uma portaria ainda em minuta, né, ela está sendo discutida, inclusive agora na sequência, a gente tem uma nova reunião com o MDIC para estar afinando alguns termos, mas o ponto-chave dessa portaria é que a gente começa a olhar no seguinte sentido. Então, para fins de desconto, a norma veio olhando para o nosso negócio, prevendo duas possibilidades de enquadramento, né, para aquisição de veículos urbanos, um desconto de até R$70, para aquisição de veículos rodoviários, um desconto de até R$99 mil. Como que o governo acabou desenhando, então, a questão do desconto? Bom, mediante a entrega de um veículo usado com mais de 20 anos, né, de emplacamento. E aí é um ponto importante, né, para a gente, pelo menos, ter no nosso radar, né, o que o governo vem fazendo, e a gente vem, nesse contexto, trabalhando, inclusive, com o pessoal do CONTRAN, né, com o Conselho Nacional de Trânsito, é para simplificar esse processo de substituição, né, de entrega desse veículo antigo, né? Então, qual é que é o objetivo? Como o governo está rodando esse programa pela primeira vez, né, eu vejo que o governo ele está efetivamente tirando muito do que seriam as restrições, né, do ponto de vista aí de condições do veículo, né, e principalmente, né, de como que hoje encontra-se esse veículo no sentido de ele já estar enquadrado ou não como frota desativada. Então, o que o governo acabou fazendo? Nessa minuta que já está em validação aqui com o Anfávia, com a Fabus, basicamente o governo está permitindo, né, que a troca desse veículo, né, que o veículo que vai ser base para o recebimento desse desconto, ele efetivamente pode hoje se encontrar como frota desativada. Esse veículo, ele caso não esteja regularizado do ponto de vista documental, o governo está criando uma janela de permitir com que ele seja regularizado, né? Então pagando aí eventuais impostos e taxas que eventualmente nesses últimos anos não tenham sido recolhidos, então está sendo permitido então o cliente buscar uma frota desativada, ajustando e pagando as taxas que não foram recolhidas e consequentemente permitindo com que o produto possa se enquadrar no conceito de regular para fins de aproveitamento desse regime. E aí, num contexto como esse, né, o cliente, então, ele acabaria entregando o veículo, seja para a concessionária, no caso do Volare, seja no caso da Marco Polo ou do negócio ônibus, para a indústria, né, para a encarroçadora. E é importante destacar aqui que o veículo não precisa estar em nome do cliente, né? Então, aqui pode ser um veículo buscado no mercado, né? E aí, pegando um exemplo, a gente estava até discutindo na semana passada, né, aqui junto com a equipe financeira, né, fazendo aí uma breve pesquisa no Mercado Livre, vendo veículos que talvez não estejam mais em condições de prestar um serviço com qualidade, mas é um veículo que eventualmente ainda está regularizado, né, com valores aí de 20, 30 mil reais. Esse veículo, né, então o próprio cliente, ele pode efetivamente buscar fazer aquisição, não há necessidade de que seja passado por nome do cliente, né? E aí, claro, toda uma regulação que ainda está publicada pelo CONTRAN, que só vai deixar tudo isso no preto e no branco, mas que ele possa dar esse veículo e dar esse veículo com o veículo base para o de desconto. Aí, o governo pretende o quê? Simplificar ao máximo. O que é o ponto importante, né? E são dois itens que a gente precisa ter aqui, olhando para a forma como a gente está realizando. Primeiro, para fins de enquadramento, né? Então, o que nós temos discutido com o MDIC? Se o cliente ele acaba efetivamente adquirindo um veículo urbano e acaba entregando um veículo urbano,
né? Nesse contexto, enquadra-se o desconto de R$70 mil. Se o cliente está adquirindo um veículo rodoviário e entrega em troca um veículo urbano, né? O rodoviário, se eu entregasse um ônibus rodoviário, em princípio seriam R$99 mil. Mas como eu estou entregando um ônibus urbano, né, eu acabo adquirindo um desconto de R$70 mil sobre uma carroceria de rodoviário. Esse é um ponto que ainda a gente está afinando, acredito que aí no mais tardar amanhã ou depois de amanhã a gente já deve ter isso fechado com o MDIC, né, mas de toda maneira, né, o que a gente quer efetivamente viabilizar é que, independente da categoria do produto que vai ser substituído, né, que essa categoria ela possa efetivamente ser base para fins de desconto. Então, se eu troco um urbano por um rodoviário ou um urbano por um urbano, eu acabe tendo desconto baseado no veículo ou na categoria do veículo que eu estou trocando, né? Então, esse é um ponto que eu sei que teve bastante dúvida, e aí esse é o nosso objetivo, então, agora, de estar, pelo menos, passando para vocês a forma como a gente está buscando enquadrar aqui no MDIC, que a gente está enxergando que tem uma boa abertura por parte deles para fins de aceitação. Nesse mesmo contexto, né, não se está olhando, como eu comentei, nas condições reais do produto, né? O que aqui está se buscando junto ao próprio CONTRAN é que a empresa que vai ser responsável pelo desmonte, né, pelo desmanche aí do veículo, que ela não precise fazer um laudo do estado físico do veículo, né? Porque hoje, pelas resoluções do CONTRAN, teria essa necessidade que está buscando abrir mão nessa norma para que isso dê mais acessibilidade para os clientes e possa a norma cumprir o seu objetivo, que é realmente limpar o mercado de veículos que sejam Euro 0, Euro 1, Euro 2. Simplesmente é o principal objetivo, né? Mas nesse primeiro escopo, o governo aqui está trabalhando por 20 anos como sendo o marco para fins de enquadramento. Que ponto outro que nós estamos discutindo aí que fala do negócio de ônibus, que é outra novidade interessante. O governo já acatou, né, o fato de nós permitirmos com que o cliente, né, na medida que ele venha adquirir a carroceria, ele possa se utilizar do desconto contra a carroceria, né? Então, o que a gente discutiu aí com o governo? Que, como prática, né, nós temos um negócio que é o negócio Volare, que ele pode estar vendendo um veículo integral, né, e nesse contexto o cliente pode vir e efetivamente se aproveitar do desconto contra o Volare do seu valor integral. E quando a gente fala do negócio ônibus, no qual nós vendemos a carroceria e o chassi, na maior parte das vezes, vendido pela própria montadora, ficará a opção do cliente, né, então decidir se ele vai buscar o desconto junto à montadora, no caso do chassi, ou junto à encarroçadora, no caso da carroceria. E aí, ao entregar, né, esse veículo usado para a encarroçadora, ele estaria obtendo aí o direito, então, de se utilizar de um desconto integral contra o valor da carroceria, né? Então, aí a gente vê que, efetivamente, né, se a gente considerar, por exemplo, um cliente trocando um ônibus rodoviário, ou até mesmo um ônibus urbano, né, num desconto aí de rodoviário chegando a R$100 mil, né, ele acaba tendo um desconto interessante, né, sobre o valor da, né, pegando uma carroceria. Um T, nós estamos falando de mais de 20, 10%, mas daqui a pouco um Ideale, a gente está falando aí de desconto de 20%, depender da configuração do produto, né? Então, nesse contexto, a gente vê que realmente a legislação ela acaba trazendo aí uma oportunidade única para a gente, de fato, fomentar nesses 4 próximos meses, né, a realização de negócios com um potencial muito interessante de desconto, que a gente não sabe, né, se efetivamente é um programa que será renovado e se essa janela de oportunidade ela se mantém por um período superior a esses 4 meses. Então, efetivamente, olhando para o negócio ônibus, para esse potencial, realmente aí é algo único que a gente enxerga aí como potencial para esses próximos dias e que o governo já está colocando isso de forma muito flexível,
né? Inclusive nessa minuta que já veio por parte do MDIC, né, já prevendo então essa possibilidade de o cliente então tá discutindo se ele vai, tá decidido se ele vai estar buscando se utilizar do desconto contra a carroceria ou contra o chassi. O que mais que nós temos aqui que é importante tá comentando, né? Para fins aí de enquadramento do produto, né, o governo ele acabou publicando há pouco, né, isso pelo menos no grupo aí da Fabus e da Anfávia, né, um Excel onde ele acaba efetivamente estabelecendo quais são qual é a tabela de equivalência de categorias, né? Sempre lembrando que o governo, para fins de enquadramento nessa medida provisória, ele basicamente acabou estabelecendo, para fins dos ônibus, dos veículos para passageiros, duas categorias. Então, a categoria de urbano e a categoria de rodoviário. Então, ele não acabou discutindo realmente como sendo um enquadramento para fins, por exemplo, de fretamento, né, que poderia aí estar sendo discutido se seria mais vinculado a um segmento urbano ou um segmento rodoviário. Na verdade, o governo, então, estabeleceu aí, né, duas categorias, urbano e rodoviário, e aí, nesse contexto, ele publicou há pouco, então, um Excel, onde ele acaba definindo alguns modelos como sendo de enquadramento para fins urbano, né, ou seja, já dá objetividade para fins de estabelecimento do desconto, com base naquela categoria. Se o produto está enquadrado como um veículo urbano, no caso, então aí é possível efetivamente um desconto de R$70 mil. Se o veículo eventualmente for enquadrado nesse material do governo como veículo híbrido, ou seja, urbano ou rodoviário, como é o caso, por exemplo, do Volare, que o governo acabou enquadrando então o Volare como sendo urbano ou rodoviário, aí vai depender da configuração que a gente vai estar estabelecendo para o produto. Ou seja, se a aplicação desse produto, se a configuração interna, ela acaba efetivamente se enquadrando dentro de uma configuração de rodoviário, né, o desconto que esse produto vai poder estar obtendo vai ser de R$99 mil. Se a configuração for de um veículo para aplicação urbana, né, então o desconto fica em R$70 mil. Então, são alguns modelos que a gente viu que tem esse enquadramento misto, né, o que mais me chamou a atenção foi o Volare, mas os demais modelos, né, o governo já estabeleceu, então, se o enquadramento é como urbano ou é como rodoviário, né, esse material aí, a gente pode estar, esse Excel, compartilhando com vocês, porque, na prática, isso já é, pelo menos, uma base para vocês terem ideia do qual é o potencial desconto que vocês vão poder obter por configuração de produto de acordo com os modelos que nós hoje temos dentro do nosso portfólio. Então, esse fins de comitê já está bastante simplificado o procedimento com que o governo acabou estabelecendo, e o ponto mais importante para nós é essa possibilidade, né, do cliente, né, na medida em que vier a comprar uma carroceria da Morte, por exemplo, de uma montadora, né, decidir por onde ele vai querer estar efetivamente aproveitando o desconto, né, que vai ser do chassi. A única coisa que o governo efetivamente aí acabou restringindo, pelo menos dentro das discussões que nós temos tido até então, é que o cliente veio que desconto duas vezes, né, contra o chassi e contra a carroceria, né? Então aí é uma decisão do cliente decidir por onde vir, né? Lembrando que eu acho que é um pouco que nos dá, pelo menos neste primeiro momento, um pouco mais de força para obter o desconto contra a carroceria. Lembrando que o governo, ao estabelecer a norma que quais eram os NCMs passíveis de obtenção do desconto, né, o governo acabou estabelecendo, então, o NCM do caminhão, o NCM do ônibus, mas ele não estabeleceu o NCM do chassi para o ônibus. Ou seja, ainda está em tramitação, né, um projeto para incluir o chassi como sendo um NCM passível de obtenção do desconto, né? Então, neste momento, na largada do projeto, né, o cliente vai ficar muito restrito a obter esse desconto na carroceria do ônibus.
né? Então, esse é um ponto que, pelo menos, nos dá aí, essas primeiras semanas de discussão do projeto, né, um pouco mais de vazão, sabendo que o NCM possível hoje de obtenção do desconto é o NCM do ônibus, né? Por isso que tem até o comunicado aí da própria Volkswagen, que ele estabelece, então, a habilidade de obter, né, no caso, o desconto contra o ônibus completo, né? Porque se eles venderem só o chassi, neste momento, eles não conseguem efetivamente enquadrar, porque ainda não tem previsão legal para chassi e ônibus, né? Então, acho que esse é um item, pelo menos nos dá aí uma batida que nos permite dar vazão para o projeto, né? Acho que pontos importantes são 120 dias, né, que a gente tem agora nos próximos dias para estar fazendo esse negócio acontecer. A Copolo, como eu comentei, já está habilitada, e os procedimentos mais detalhados, né, do processo aí de certificação para desmonte, o governo e o CONTRAN estarão publicando possivelmente ao longo dessa semana, mas na minuta de portaria que nós já recebemos, isso ficou muito simplificado e, como eu falei para vocês, inclusive veículos que hoje estão enquadrados como frota ativada, né? Então, acho que em grandes pontos eram esses, o que eu tenho, e aí eu reforço comentários que eu tenho feito com o Ricardo, com a equipe comercial, com a nossa equipe financeira, é que realmente esse programa, ele é a nossa grande oportunidade agora nesse terceiro trimestre, né, principalmente pensando que o Volare, né, ou melhor, o Caminhos da Escola é um projeto que estava previsto para já ter acontecido a licitação, então a gente sabe que retarda um pouco as efetivamente acontece, né, muito mais por uma questão de capitalização política aí do próprio governo Lula em lançar todo o projeto dentro do PAC, mas de toda maneira, ao criar essa janela de utilização desse crédito, e sabendo que é um crédito que tem um valor definido, né, a gente está falando de 300 milhões hoje para o negócio ônibus, a gente tem uma oportunidade nesse terceiro trimestre de efetivamente, ao obter um desconto contra a carroceria, de fazer esse negócio, esse projeto realmente acontecer, porque o desconto do patamar que a gente está enxergando aí contra o valor da carroceria, ele pode ser um desconto muito interessante para o cliente, que não teria em outros momentos numa situação normal, né? Então, de fato, é aquela oportunidade de ouro que nós temos para fazer uma limpa nesse mercado de usados, né, junto com os clientes, e fomentar esses negócios, principalmente com as simplificações que o governo acabou desenhando, né? E acho que um ponto importante aí para trazer para vocês, né, é que, inclusive, hoje, nós, dentro das discussões com o MDIC, já tem uma das empresas de desmanche, né, desmonte, como eles chamam. Eu sei que nós já fizemos até uma visita para essa empresa lá em Goiás. Tem outra empresa que, alguns dias atrás, eu estava conversando com o próprio Cid, aí de São Paulo. Tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse mercado para fazer o desmanche desses veículos é um mercado que já está estruturado e aguardando. Então, efetivamente, aqui é a oportunidade também nossa de se aproximar desses potenciais prestadores de serviço na prática, né? Lembrando que o que eles vão estar fazendo é adquirindo o veículo usado, né? Então, aqui não existe nenhum óbice de aquele veículo que o cliente tem que estaria efetivamente sendo destinado para fins de desmanche, que esse veículo ele seja comercializado, né? Então, comercializar a preço de sucata, o que muitas vezes, pelo menos, acaba cobrindo todos os custos ali relacionados à parte logística de acabar enviando esse veículo para o descarte, né? E então, consequentemente, né, isso permite pelo menos com que o cliente, pensando que caso ele não tenha na sua frota aí um veículo usado e ele vá ao mercado e possa adquirir, por exemplo, um rodoviário na casa aí dos 30 mil reais, bom, ele vai estar ganhando 69 mil reais de desconto sobre a carroceria. Então, nesse contexto, acho que tem muita oportunidade para a gente estar trabalhando e principalmente buscando aí nesse mercado, que é veículo aí que talvez não esteja nas melhores condições, mas que ainda possa ser enquadrado no programa, que a gente possa fazer isso como moeda de troca e otimizar aí os nossos negócios, principalmente nesse terceiro trimestre. Então,
Em linhas gerais, era isso que eu queria comentar com vocês. Não sei o que à disposição, né? Não ouço ninguém, tá? Os dois estão no mudo. Escuta, Pablo. Tem que desativar o mudo. Desativar o mudo. Me ouve, Pablo? Me ouve, Pablo? Eu te escuto. Tá, tem um eco aqui. Mas vamos lá. Pessoal, ficou... Tá claro? Tem dúvidas? Bom, eu comentei um pouco de manhã. Eu comentei um pouco de manhã. Pablo, tenta pôr o teu no mudo para ver se para o eco aqui. Mas eu acho que não, acho que é aqui. Mas enfim, pessoal, oportunidade. Ouvi, Pablo? Tá legal. Bom, vamos lá, vamos tentar aqui. O que eu comentei de manhã e reforçando, né, pessoal? Primeiro, super positivo, que era um programa do governo, que era de automóveis, virou também de caminhões e ônibus, então estamos no jogo. Dentro das limitações que tem, né, que existem, o Pablo comentou, tem a oportunidade que é uma oportunidade real e, dependendo do cenário, uma oportunidade bastante atrativa. O que é para nós aqui a oportunidade, o melhor cenário quando a gente olha na questão dos valores, né? Se ele trouxer um ônibus, traz um ônibus, enfim, com mais de 20 anos, a condição da documentação está em dia, então não tem uma inspeção do estado do ônibus, e com isso ele se acredita a os 70 mil ou 99. Quando a gente olha o cenário vamos dizer, de um fretamento, por exemplo, ele vai ter hoje, nós vendemos uma carroceria de fretamento, a quanto aí, Luizinho? 450? 450, ele vai ter um crédito de 99 mil para descontar nos 450. Isso é crédito. O que ele vai dar em troca? Vai dar um ônibus que se enquadre também dentro de um rodoviário, de um fretamento, que eventualmente vai custar lá para ele 10, 15, 20 mil, aí, que é o valor que hoje está no mercado. Isso é desconto efetivamente dado na nota. Quando nós faturar, nós vamos dar esse desconto, desde que ele entregue o ônibus e a gente faça depois a baixa documental do ônibus e o desmanche com as empresas que estão habilitadas a fazer o desmanche. Então, realmente, é um por um, né, na oportunidade, vamos dizer, no programa, né, então, o desconto para um na compra de um novo. Limitação nossa de tempo, obviamente, aí os 4 meses, então é importante que a gente coloque isso já em prática o quanto antes, né, assim que tiver já efetivado, enfim, aí toda essa parte legal que deve acontecer logo depois. Paulo, eu te peço para comentar qual é que é a expectativa disso, já tá oficializado e a gente poder começar. Mas, efetivamente, o que a gente tem que fazer já é começar a ver essa situação do usado, como coloca, pelo tempo, né? Não é um tempo que vai permitir que o cliente compre, programe, produza o chassi e depois produza a carroceria, porque tem que estar dentro desses 4 meses, mas sim, né, e tem as montadoras aí que estão com estoque, né, pensar aí num fretamento motor dianteiro, Mercedes tem estoque, Volkswagen tem estoque. Então esses são casos práticos aí que o cara pode pegar um ônibus usado, vem para nós aqui, bom, é 450 e tu tem um desconto dos 90, é 99? 99 se tu der um ônibus usado com mais de 20 anos, e isso é desconto real na veia, né? Então essa é a nossa oportunidade imediata e é uma boa oportunidade para a gente colocar para os nossos clientes aí, fundamentalmente, principalmente, obviamente, para os que não compraram, os que estão no processo já de compra. Temos que cuidar se isso não vai atrasar eventualmente algum processo aí, porque aí, claro, eles têm o benefício, mas nós não teremos de realmente fomentar novas vendas. Não é que não possa ser feito, mas aí não é o objetivo principal para nós, que é
vender mais e, obviamente, a gente não precisar apertar tanto no preço, porque se ele vai ter um benefício de 99, nós podemos vender dentro do nosso preço de, enfim, preço de tabela, o nosso preço objetivo. Então, esse é algo que a gente vai estar concedendo. O Pablo comentou, com as montadoras ainda não está habilitado, então nós, com o Marco Polo, já nos habilitamos. A informação que tem é que a Comil, acho, né, Pablo, depois puder confirmar que a Comil se habilitou também, das encarroçadoras. Teve mais alguma? Que tem informação, não? Ricardo, é Comil e Marco Polo. Comil e Marco Polo. Então aí, quando pensa também no urbano mesma situação, né, só com a diferença dos valores aí. Então é realmente uma oportunidade, e principalmente aqui, né, pessoal, comentei de manhã também, que é um movimento do governo e que é importante para que a gente também apoie, que faça funcionar, porque esse pode ser o início de um programa mais abrangente, que é o do Renovar, que está aí, que pode nos trazer com mais tempo e com mais robustez uma renovação de frota com um programa de governo mais robusto, mas esquecendo isso, que é realmente um caminho aí que pode acontecer. Vamos aproveitar esse movimento agora aqui e fazer aproveitar esse programa aí da melhor forma, e que ele é realmente nessa condição do carro enquadrando dentro das regras aí. Bom, é um carro rodoviário que pode ser o fretamento também, isso dá um valor mais alto na proporção. Estamos falando em 99 mil, numa carroceria de 450 mil, é 20% do valor que ele pode ter de desconto. É mais do que o aumento que teve do Euro 6 aí de desconto. Dúvidas? Ele pode dar um urbano e pegar um rodoviário, daí o valor do desconto é 70 mil, não os 99. Não. E o inverso? Pegar um rodoviário e trocar por um urbano. Essa eu vou repassar para o Pablo aí, que eu não. Se ele der um rodoviário que está enquadrado no rodoviário e comprar um urbano, ele tem 99 de crédito, Pablo? O que está se discutindo aqui é que ele não obteria um desconto maior. No caso aqui, se ele entregar um rodoviário para pegar um urbano, né, o enquadramento do produto que ele estaria obtendo é os 70 mil reais. Basicamente, na situação em que a gente tenha um veículo de troca, que ele seja numa categoria inferior à categoria do veículo que está sendo trocado, né, fica então o valor do desconto, no caso, o menor, né, os 70 mil reais, e de igual maneira, se eu estiver pegando um ônibus rodoviário e entregando por um urbano, ficaria limitado aos 70 mil. Isso é um dos pontos que efetivamente nós pedimos agora para ajustar na portaria, porque essa previsão ela não tinha vindo. Então, mas de toda maneira, nesse contexto, dos dois o menor, sempre que houver essa relação de troca em categorias distintas. O prazo é nota fiscal, Pablo, dos 4 meses? A nota fiscal ela tem que ser emitida nesses 4 meses, exatamente. 4 meses. Nota fiscal da carroceria, no caso, né? Isso aí. Dentro do limite dos 300 milhões, tem uma limitação por empresa, Pablo? Manteve? A gente, de largada, né, as empresas que se habilitaram, elas acabam tendo direito a 10 milhões de crédito nesses primeiros 30 dias, né? Ou seja, Marco Polo, Volare e a própria Ciferal, cada um desses 3 CNPJs tem 10 milhões de crédito. Então, a gente sai de largada com 30 milhões. E aí, transcorrido 30 dias, né, o governo vai avaliar efetivamente o que foi consumido e aí passa, então, de fato, a conceder mais créditos. Beleza, mais uma dúvida aqui, Cristiano, depois. A Comil se cadastrou também, né? Se habilitou, né? E ela está em RJ, tem como empurrá-la para o lado? Para o lado ou para o buraco? Por água abaixo, empurra ela morro abaixo. Tu ouviu aí, Pablo?
Acho que Eu questão, só ouvi a Comil e a RJ. pela questão da Comil estar em RJ, se tem como, se eles puderam se habilitar e tem alguma diferença que a gente possa ser privilegiado por não estar em RJ. Acho que isso não está na conta aí, né? Não. Em princípio, não. Basicamente, a habilitação ela é super simples. Tá. Então, aqui, sendo encarroçadora e estando aí com as suas licenças operacionais em dia, não é um problema para fins de enquadramento. Então, no caso da Comil, aí não tem impacto o fato de eu estar em RJ. Rapidinho. Considerando que o cliente está com pedido em carteira com a gente já, com todos os critérios necessários, a gente já pode falar para ele que ele tem direito a esse benefício, não? Pode falar, só a questão é essa que eu comentei, né? Não é o ideal para nós, porque esse é um negócio que, além de já estar fechado, ele pode atrasar o nosso processo aí de faturamento, né? Enfim, para esperar isso. Eu diria não, o nosso foco realmente tem que ser para os novos negócios, para gerar novos negócios, né? Então, que aí nós vamos ter o benefício, senão nós só vamos fazer o processo e não vamos ganhar nada com isso. Pablo, eu tenho uma pergunta aqui para o Pablo. Ó. Uma pergunta, Pablo. Nas conversas aí com a Margarete, existe alguma chance disso ir até dezembro? Por que eu pergunto? Porque hoje, no nosso cenário atual, a gente já está com carros que vai passar desses 4 meses. Para nós, os novos negócios praticamente não vão ser agraciados com isso, dentro desse prazo. Agora, se o programa se tornar aí um sucesso e for até dezembro, pelo menos eu aqui já enxergo aí sim uma grande oportunidade para a gente. Mas hoje, do jeito que está, a gente praticamente não cumpre o prazo. Perfeito. O que eu vejo na prática? Vamos lembrar que o programa em si, ele está alicerçado não apenas nos ônibus ou nos veículos pesados, mas também nos veículos leves. Então, o que eu vejo? Olhando para o cenário dos veículos leves, a gente vê que efetivamente o volume de crédito que foi disponibilizado, ele já está de maneira bastante significativa consumido, né? Então, o que a gente vê é o governo, assim, a Margarete muito preocupada em fazer esse programa rodar o mais rápido possível para os veículos pesados, para conseguir embasamento para fazer com que esse programa efetivamente possa depois ser replicado em momentos futuros. Mas o que a gente não vê nesse momento é que, de fato, isso hoje ser estendido, e não estou dizendo que ele não possa vir a ser estendido, é que como o prazo veio estabelecido na própria medida provisória, para ele ser, dependeríamos do próprio Congresso fazer a conversão dessa medida provisória, alterando o prazo. Para que isso aconteça, possivelmente a gente vai além dos 4 meses. Então, eu acho que é muito complicado a gente contar com isso até o final do ano hoje. O que eu vejo que poderia acontecer é o segmento de pesados daqui a pouco não utilizar o crédito e isso passar para os veículos leves. Boa, mais alguma dúvida, pessoal? Ricardo, eu queria comentar contigo, semana passada eu recebi já uns informes dos clientes que os concessionários estão passando para ele esse benefício e que está contemplando a carroceria já. Sim. Eles largaram, né? Não é que tem que ser feito o processo pelo encarroçador, né? É isso que a gente comentava, o que o Pablo comentou, pelo encarroçador está encaminhado e pelo chassi deve acontecer depois, enfim, aí no desdobramento que já foi pedido. Mas no momento é pelo encarroçador, pelo número do, como chama? NCM? NCM do encarroçador. Quem vai pegar os carros velhos? Vocês, nós. Fica.
recebe o carro, né, o ônibus antigo, e aí tem esse processo que precisa encaminhar para a empresa de desmanche e dar baixa na documentação e também o laudo do desmanche. O ônibus que está sendo colocado no negócio, ele tem algum valor para o desmanche, né? Então, esse é um ganho também, seja de 10, 15, 20 mil, que pode ter residual aí do negócio, né? Fala. Toca lá, Tem Wilson. limitação de valor ou quantidade por cliente? Ou é livre? Por cliente tem limitação, Paulo? Não, não tem limitação. Na verdade, o que o governo fez? Né? Sempre pensando assim que a medida foi criada, então, para os leves, o que o governo fez foi criar, dentro dos primeiros 15 dias, uma janela para que fosse basicamente abarcado operações apenas com pessoas físicas. Né? Então, essa é a única restrição. Os primeiros 15 dias eles se encerram agora essa semana, né? E a partir daí, efetivamente, a gente deve ter a oportunidade de ser realizado por pessoas jurídicas, e aí a limitação é a quantidade de carros antigos, velhos, que eventualmente o cliente tenha na frota ou tenha aí angariado no mercado. Então, essa é a limitação, é um por um. Se tiver, hoje, por exemplo, dentro do cenário atual, se nós fizermos operações só de veículos de 100 mil reais, nós temos aí, basicamente, a opção de fazer algo em torno de 300 e poucos veículos. Se for 300 com o mesmo cliente, não tem problema nenhum. Beleza, Paulo. Só para deixar um ponto aqui que o Luciano levantou, né, o desmanche. Empresa que pega o ônibus para fazer o desmanche, ela paga alguma coisa no ônibus para nós, né, para quem está dando o ônibus. Se for um ônibus muito ruim, vai pagar menos, né? Mas no mínimo alguma coisa ela deveria, né, obviamente, nos dar para... Isso, tem um documento que é de um laudo de desmanche do carro, né? A comprovação, vamos dizer, as três coisas: entregar o carro, aí depois esse processo é nosso, né? Da baixa documental e da baixa física do carro, e essa empresa de desmanche faz esse processo. A baixa documental é com despachante, enfim, aí, né? Para diminuir esse custo, Ricardo, a gente encontraria um desmanche na própria cidade onde tem a empresa, não precisaria transportar esse carro e tal, né? Isso, esse é um processo também que nós estamos olhando o que é o melhor. Por exemplo, aqui em São Paulo tem uma empresa que faz isso. Aqui tem uma em Goiás, acho que é, né? Goiás que faz. Tem várias empresas que fazem isso. O ideal é que seja próximo para não ter custo de frete. E também, né, ver qual que pagaria melhor para fazer esse pelo ônibus recebendo. De toda maneira, Ricardo, até fortalecendo esse ponto, o que está aqui previsto é que agora, nos próximos dias, a Secretaria Nacional de Trânsito ela vai estar efetivamente publicando um roteiro de baixa, né, até para orientar os órgãos executivos aí de trânsito estadual, porque, de fato, vai ter situações em que nós vamos ter operações, inclusive, com carros fora de frota já rodando, né, que hoje, se for olhar pelas normas do CONTRAN, estaria sujeito, inclusive, a penalidades, né, já para simplesmente abarcar isso e dar segurança, né, para todo mundo que vai estar envolvido nesse processo de troca. Então, isso tudo vai estar bem definido, já está até previsto aqui que o CONTRAN publica nos próximos dias aí uma resolução. E mais um ponto aqui também, o Eduardo perguntou aqui, que é em relação ao crédito, né? A Marco Polo vai dar um desconto no preço da carroceria, e esse desconto ele vai ser gerado na forma de crédito de impostos, que vai ser compensado num futuro. Então, nós efetivamente temos, como Marco Polo, um custo desse dinheiro ao longo do tempo até que ele possa ser utilizado, né? Então, o que não é o nosso caminho, né?
pegar os negócios já fechados, com os preços, principalmente os preços fechados aí que estão ruins, a gente colocar isso e dar o desconto. Isso não vai ser possível fazer, porque senão nós, além de já ter um preço especial que não tinha isso na conta, ainda vamos ter que arcar com um custo de imposto por um determinado período. Por isso que o importante é esse direcionamento de vocês com os clientes e realmente de buscar os negócios que são negócios novos. Tem chassi na montadora, vamos buscar os negócios novos, a gente faz um preço de carroceria mais aceitável, né, ou melhor que contemple isso, e ele tem um benefício de 100 pau aí se for um fretamento, ao invés de pagar os 450, vai pagar 350 e fica bom para nós. O que pagou 400, aí, se tiver algum, daí esse não vão fazer aí, né? Pode, a concessionária pode compensar, né? Aí o crédito fica na concessionária, né, Paulo? A questão é se o faturamento for, no caso, enfim, Volare ou da montadora pela concessionária, ela pode faturar e o crédito fica com a concessionária. Na prática, Ricardo, na concessionária também o crédito fica na montadora, tá? E aqui na encarroçadora. Ah, também. Fica na encarroçadora? Faturaríamos na concessionária, no caso, o veículo líquido, né, já com desconto, e eles só refaturariam esse veículo com desconto. E se tiver acordo de marca, daí, como é o nosso caso, junto ao Volare, a gente já pode faturar direto para o cliente com desconto. Tá melhor aí, então. Sim. Esse ponto aí, Pablo, do corte porque nós temos sim, né? Provavelmente vai ser o pedido dos clientes que já tem negócio em casa aqui, né? Já fechado e para faturar, bom, vamos colocar o usado agora aqui que eu tenho e pegar o crédito. Na prática, isso poderia e pode ser feito. Agora nós precisaríamos ter um modus operandi nosso aqui que a gente não faça isso, porque senão a gente vai acabar tendo o custo do crédito do imposto por mais tempo, a menos que a gente renegocie o preço que foi pactuado, que foi fechado o negócio. Certo, Paulo? Essa operacionalização aí, nós temos, legalmente, nós podemos fazer isso de colocar... Tá, tu quer colocar o ônibus novo, o ônibus usado no negócio já fechado, podemos fazer, mas nós precisamos rediscutir o preço do negócio já fechado por esse custo do imposto. Isso nós podemos fazer, né? Exatamente, Ricardo. Acho que aqui, no final das contas, o que nós deveríamos pensar, eu acho que é aquela velha história, né? É a oportunidade que nós temos para fazer um terceiro trimestre muito em linha aquilo que a gente vem entregando até então e que está fazendo com que a Marco Polo ela possa novamente aí estar sendo olhada e analisada como uma das melhores empresas, né, agora desse 2023 na Bolsa de Valores, né? Então eu acho que é a nossa oportunidade de manter um terceiro trimestre num nível bastante elevado, já esperando que no quarto nós possamos efetivamente ter toda a entrega de caminhos da escola que nós tivemos então em termos de postergação, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Conseguir viabilizar o terceiro trimestre como efetivamente nós tínhamos orçado, né, num nível bastante elevado, né? Bom, aqui para resumir esse ponto, então, Luizinho, o objetivo principal nosso, obviamente, é fechar novos negócios. Pelo tempo, tem que ser algo que já tenha chassi meio pronto, porque senão nós temos que olhar o horizonte dos 4 meses para chassi mais produzir a carroceria, porque é faturamento da carroceria. Nesse contexto, aí é o melhor cenário para nós. Bom, negócios que já... Se vier para a mesa, e provavelmente veio, já está vindo, né? O cliente já tem o negócio fechado e quero colocar, nós temos que discutir com ele. Bom, para fazer isso podemos fazer, mas nós temos um custo como Marco Polo de todo esse processo, além do crédito do imposto. Então, nós precisamos repactuar o preço fechado aí para colocar para fazer esse processo aí
para fazer esse processo, e até porque, né, se a gente fizer isso com os clientes que já têm negócio fechado, a gente, pela limitação do valor aí, em cada CNPJ, a gente vai acabar não tendo a possibilidade de fazer talvez vai limitar a possibilidade de fazer para negócios novos. Então, não é o cenário ideal, dá para a gente fazer, mas aí a gente vai precisar dar uma rediscutida no preço fechado aí. Então, Luizinho, a turma de Minas lá do fretamento aí dá para fazer, mas não é aquele preço lá, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Tá claro? Show. Pablo, mais algum ponto aí? Não, de minha parte, agradecer aí, acho que ficar à disposição aqui também junto. Eu convidei a Vanessa, que estava nos ouvindo. A Vanessa é a gerente tributário aqui do nosso... E vai estar podendo estar efetivamente junto comigo, trocando figurinhas com vocês, e a gente está super à disposição, né, para poder estar contribuindo e podendo fomentar esse projeto. E do ponto de vista em termos legais, o que a gente vê é que agora, dentro dos próximos dias, ainda, né, a gente deve ter novas medidas, novas portarias, e deixando todo o ambiente ainda mais claro, né, para que a gente possa estar efetivamente mitigando qualquer riscos e dúvidas. Então, a gente vai estar em contato direto agora nos próximos dias e estamos super à disposição para apoiá-los. Tá? Agradecer aí pela atenção de vocês. Né? Show, valeu, obrigado, Pablo. Boa. Bom, fechamos com mais uma oportunidade aí. Então, a partir de amanhã, meio-dia, né, já dá para também, além dos elétricos, aí já começar a fazer esse movimento. O Cristiano me passou a lista aqui, achei que ele estava brincando, mas não, ele já passou a lista realmente com os municípios aí que tem oportunidade. Então, o pessoal realmente aí tem bastante trabalho, mas sem dúvida umas oportunidades grandes para a gente, tanto no Ative como agora também nesse programa. E, de novo, talvez o pontapé inicial aí para uma renovação mais abrangente, o programa mais abrangente, e a gente saindo na frente, como já fizemos aqui, já estão cadastrados, já estamos com, enfim, aí já estamos estruturando o programa, levar para os clientes, e aí eles vão também nos ver como uma solução para aproveitar esse programa aí também. Pessoal, legal da minha parte aqui, vou passar para a Sabrina aqui, fechamos o dia, bem produtivo, janta e seguimos amanhã, né?